Boa noite, queridos irmãos. Uma alegria para mim estar com vocês novamente, que esse domingo seja um domingo abençoado para mim e para você e para a tua família. Nessa noite, queridos, nós estamos muito animados, cheios de esperança, cheios de fé, realmente crendo que Deus falará aos nossos corações. É para isso que nós nos preparamos em oração, estudamos a palavra, buscamos a direção do Espírito Santo. Queria convidar você a estar conosco durante alguns minutos. Queria que você convidasse a tua família também para estar com você. Queria que você nos ajudasse a compartilhar essa mensagem, que você interagisse conosco nesse período que nós passaremos juntos, que você compartilhasse essa mensagem mesmo após o término desse culto, vai ficar lá disponível no canal do YouTube da igreja. Então você pode compartilhar. Eu creio que vai ser muito edificante, que você realmente esteja aberto, sensível ao agir, ao sobrenatural do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante mesmo, que talvez esteja afligindo você, que talvez esteja interrompendo algum processo, algum plano, algum propósito de Deus na tua vida, e nesse momento você pode ser liberto, você pode ser curado, você pode ser transformado. E se isso acontecer, glórias ao Senhor, mas que não fique apenas conosco, que você então possa compartilhar essa boa notícia com mais e mais pessoas, amém? Se nós estivéssemos reunidos num culto presencial, nós estaríamos nesse momento então trazendo os dízimos, as ofertas, as nossas contribuições para o reino de Deus. E você já está bem informado a respeito do assunto. Nós sempre trazemos esclarecimento, sempre temos um zelo, um cuidado, para que não haja escândalo, para que não haja nenhum pensamento limitador, que nós não venhamos fazer isso por obrigação ou por qualquer tipo de constrangimento. Nós todos somos livres para contribuir, amém, queridos? Da maneira que Deus nos ensina, da maneira que a palavra nos instrui. Amém, queridos? Então, nesse momento, eu gostaria que você conversasse com a tua família, com teu esposo, com tua esposa, e que você decidisse, então, se você não fez, a optar por fazer isso. Você pode fazer através de um depósito, de uma transferência, ou também pode nos procurar para que nós possamos te dar mais esclarecimentos. Se você é um membro da comunidade Alcance de Rebouças, é um membro da comunidade Alcance de Irati, de Inácio Martins, você já está bem informado. Nós sempre gostamos que esse assunto fique muito bem esclarecido, amém? Então, queridos, nós vamos entrar agora na ministração da palavra. E antes de ministrarmos essa palavra, essa mensagem, queria dizer para você que nós estamos com expectativa que esse seja o último final de semana em que nós vamos ficar separados aí por uma tela. Nossa expectativa é que na semana que vem nós possamos então nos reunir já fisicamente, geograficamente, mesmo que com algumas restrições, mesmo que algumas pessoas que estão no grupo de risco devam ficar em casa. Nós vamos trazer maiores informações, mas nós vamos procurar então nos reunir, e para essas pessoas vamos providenciar um meio de gravar ou transmitir online essa palavra, para que você que não vai poder vir ao culto possa ficar na tua casa seguro e sendo ministrado, amém? Queridos, então, se você for anotar, o título dessa mensagem é Vencendo o Espírito de Orfandade. Não sei se você já viu falar sobre esse assunto, se isso é algo familiar para você, se você tem entendimento a respeito disso, mas eu creio que vai ser importante demais para nós falarmos sobre esse assunto. Eu queria, antes de entrar no contexto bíblico, no ensino bíblico do assunto, eu gostaria de trazer alguns fatos, algumas estatísticas, alguns dados reais dessa realidade da orfandade. Você vai ver que nós vamos falar durante a nossa ministração aqui sobre vários tipos de orfandade, não apenas aquela que é qualificada a partir da morte do pai ou da mãe, mas outros ambientes e situações que também trazem a orfandade para a vida das pessoas. E a primeira estatística que eu gostaria que você ficasse sabendo é a estatística sobre a orfandade por meio, então, da morte dos genitores, da morte dos pais. E, segundo a Unicef, dados dizem que 3,7 milhões de crianças brasileiras são órfãs de pai ou de mãe. Você já pensou sobre isso, querido?
3,7 milhões de crianças só no Brasil são órfãos de pai ou de mãe. O Brasil está na 9ª posição entre os países em desenvolvimento com o maior número de órfãos no mundo. Ainda, queridos, a segunda estatística que eu queria que você se tornasse conhecedor é a estatística sobre o crescimento do número de pais e mães solteiros, ou seja, que criam seus filhos sem partilhar desses cuidados com o seu cônjuge. Isso traz uma limitação no cuidado, na educação, na proteção, Há muitos mesmo crianças, pessoas que estão vivendo essa realidade de ser criado apenas pelo pai ou apenas pela mãe. Entre 2005 e 2015, o número de famílias compostas por mães solteiras subiu de 10,5 milhões para 11,6 milhões, segundo dados do IBGE, isso divulgado em 2017, há 3 anos atrás já. Considerando apenas as famílias com filhos, o percentual desse arranjo aumentou de 25,8% para 26,8% nesse mesmo período. Quer dizer que mais de 1/4 dessa geração de filhos está vivendo dentro dessa realidade de ser cuidado apenas pelo pai ou apenas pela mãe, Sem falar no contexto de morte que nós já falamos, eles estão vivendo de certa forma uma orfandade, ou do pai ou da mãe, porque esse pai e essa mãe não estão tão presentes em suas vidas. Por outro lado, em 2015, os pais solteiros representavam 3,6% dos arranjos familiares. Há um número maior de mães solteiras do que de pais solteiros, mas a questão da orfandade é realidade tanto para um filho que é cuidado pela mãe apenas ou pelo pai apenas. A terceira estatística fala sobre o crescimento do número de pais que transferem a responsabilidade de criar e de cuidar os seus filhos para os avós. Queridos, eu não tenho nada contra isso, Graças a Deus que existem esses avós que cuidam e cuidam muito bem dos seus filhos, mas na questão de orfandade, um avô ou uma avó não substitui plenamente, um pai ou uma mãe, E eu queria que você entendesse, que isso é uma realidade que está sendo cada vez mais presente, mais intensa na nossa sociedade. Uma pesquisa divulgada pela Academia Americana de Pediatria, mostrou que o número de avós que cuidam dos netos aumentou mais de 20% nos últimos 10 anos nos Estados Unidos. Nesse país são 2,87 milhões de avós cuidando dos netos. Aqui no Brasil não existe um número oficial, mas os especialistas entrevistados para esta reportagem afirmam que a tendência se confirma na mesma proporção, algo muito parecido com o que acontece lá nos Estados Unidos. Acontece aqui, no nosso país e em outros países do mundo. Amém, queridos? Então, como eu já disse para você, graças a Deus pela vida dos avós, dos tios, de familiares, até mesmo de estranhos que cuidam, de crianças órfãs ou abandonadas. Mas muitas vezes esse ambiente, ainda que de cuidado e de amor, não impede que o espírito de orfandade se instale no coração, na mente, nas emoções de uma criança, de um adolescente, de um pré-adolescente, de um jovem e até mesmo de um adulto. A quarta estatística e última para esse momento sobre a nossa realidade é a estatística sobre o número de abandono de incapaz. Não é por morte, não é por transferir cuidados para avós, não é por ser cuidado apenas por mãe ou por pai, mas aqui um contexto de abandono de incapaz. Os casos de abandono de incapaz são relativamente comuns, principalmente aos finais de semana, quando os pais ou responsáveis saem de casa para consumir bebidas alcoólicas e deixam a criança sozinha. Segundo os resultados, cerca de 19,5% das crianças de cidade grande relataram se sentirem sozinhas. Com frequência, esse percentual sobe para 27,5% entre crianças com renda mais baixa.
Aqui, querido, parece, né, que é algo assim incabível no nosso pensamento, dentro de uma realidade humana, né? Muitos animais não se comportam dessa maneira, mas dentro da nossa realidade humana nós vemos pais que simplesmente abandonam seus filhos, né? E aqui o estudo está dizendo que principalmente nos finais de semana, para consumir bebidas, né? E para que isso aconteça, eles deixam então seus filhos vulneráveis, não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. E isso traz, né, uma condição de orfandade. Amém, queridos? Todas essas realidades, como eu já disse para você, são brechas para que o inimigo se aproveite. Você precisa entender, né, que Satanás sempre quis, né, quebrar os relacionamentos entre pais e filhos. Ele não fez isso apenas com a natureza humana, ele tentou inclusive fazer isso, né, no relacionamento de Cristo como Filho de Deus. Você vai ver na palavra de Deus isso, né? E talvez eu e você estejamos dentro dessa realidade de orfandade. Se você se enquadra, né, dentro de algum contexto desse que nós, né, citamos aqui, ainda que você não tenha perdido teu pai ou tua mãe de forma natural, você pode ser um órfão de pais vivos. Eu decidi, queridos, compartilhar isso, né, num contexto de igreja, porque eu experimentei a orfandade. Eu fiquei órfão da minha mãe com 14 anos e experimento ainda alguns sintomas, tenho lutas praticamente diárias, constantes, fortes, intensas contra sentimentos de orfandade. E eu imagino, queridos, que dentro de um contexto, dentro dessas estatísticas, nós temos aí um grande número de pessoas sofrendo sem saber de onde vem, de onde se originou esse sofrimento, né? Pessoas que talvez não tenham realmente condições de discernir isso, que não tem acesso a um psicólogo, não tem acesso talvez a uma igreja, a um pastor, a uma orientação pastoral para entender, né, os grandes prejuízos que a orfandade traz para a sua vida. E eu queria que você pensasse, se esse número cada vez mais crescente é a nossa realidade, como serão e como né, o coração, as emoções, a mente das pessoas que, né, convivem conosco diariamente. Como que será no futuro se isso não for, né, curado no coração dessas pessoas? Né? O que nós vamos ter? Né? Cada vez mais pessoas, né, abandonadas, talvez com sentimentos de abandono, se sentindo sem valor e desencorajadas, se sentindo incapazes, porque esses são sintomas da orfandade na nossa vida. Amém? Eu preciso que você entenda, nós precisamos entender que se a orfandade então não é apenas resultado da morte dos pais, mas da ausência física, emocional e espiritual, então a orfandade não é uma questão de existência, mas de presença. Você não é um órfão, eu não sou um órfão apenas se eu perdi o pai ou a mãe, mas eu posso estar dentro desse contexto de orfandade porque nós não temos a figura desse pai ou dessa mãe na nossa vida. Então, a orfandade não é uma questão apenas, né, da morte dos genitores, mas é uma questão de presença, né, relacionamentos rompidos. Você precisa parar e pensar aí, né, como que está o seu relacionamento, né, com os seus pais, com, né, aqueles que realmente deveriam cumprir esse papel na sua vida. Relacionamentos rompidos por brigas, por ofensas, por abandonos, por desinteresse, por morte, por separação dos pais, né? Todos os tipos de relacionamento entre pais e filhos que foram rompidos trazem essa realidade da orfandade para a vida das pessoas. E esse espírito de orfandade, é importante que você saiba disso, se instala, se aproveita da fragilidade da infância, da pré-adolescência, da adolescência, da juventude. É nesse momento, é nessa faixa etária, né, que a orfandade causa os maiores prejuízos. Quando nós vemos alguém ficando órfão, depois de ter estabelecido uma família, depois de ter casado, de ter constituído ali um círculo familiar, né, de proteção, os efeitos da orfandade são diferentes. Nós poderíamos então considerar que isso é natural,
né? Vai haver a falta, vai haver realmente a tristeza da perda de um pai, de uma mãe, mas não vai interferir tanto na vida dessa pessoa quanto se essa criança, se esse pré-adolescente, se esse adolescente ou jovem que ainda depende da proteção, dos cuidados do pai ou da mãe ficarem sem eles, né? Então perceba, queridos, que é justamente nessa fase que muitas crianças, adolescentes e jovens ficam sem os seus pais. Isso nós não podemos considerar como um acaso, mas eu creio, queridos, que é intencional do reino das trevas afligir essa faixa etária com a orfandade, porque assim se destrói um futuro, né? E esse é um dos desígnios de Satanás. Eu vou trazer agora para você alguns sintomas da orfandade. Queria que você ficasse bem atento, né, para tentar identificar, né, se você tem algo semelhante a isso. O primeiro sintoma aqui é o sentimento de abandono, né? Você pode estar cercado por pessoas, você pode estar no meio de uma multidão, né, mas esse sentimento de abandono parece que sempre está presente. Isso pode ser a realidade do abandono ou pode ser o sentimento do abandono. Insegurança, né? Nós podemos viver de forma insegura, nada parece, né, seguro para nós, parece que o que está por vir nos assusta, parece que algo está para acontecer, né, e é ruim. As nossas expectativas são muito mais negativas do que positivas. Isso é resultado de um espírito de orfandade atuando sobre nossas vidas. Medo, desconfiança, né, é algo muito real, queridos. Eu posso dizer para vocês que a maioria desses sentimentos que eu estou falando agora fizeram parte da minha vida e alguns ainda fazem parte, estão em processo, né, de serem vencidos, superados. Mas eu quero contar para você, queridos, que a minha vida é uma luta diária por causa desses sentimentos de orfandade. A desconfiança é algo que eu identifiquei e que eu luto diariamente para não me tornar vítima dela, porque se nós vivemos nesse contexto de desconfiança, não há relacionamento que possa superar, que possa suportar esse tipo de sentimento de desconfiança. Nós, por causa desse espírito de orfandade, muitas vezes desconfiamos de algo que não é para ser desconfiado. Sentimento de traição, necessidade de autoafirmação. Eu preciso que alguém sempre esteja me elogiando, eu preciso chamar a atenção das pessoas. Isso é comum na vida de uma pessoa que sofre de orfandade. Carência, codependências. Essa codependência pode ser uma realidade de muitas formas na nossa vida. Eu posso ser um codependente emocional de alguém, eu preciso que alguém esteja perto de mim. Eu posso ser um codependente de vícios, né, de álcool, de drogas. Eu posso ser codependente de objetos, né, de posses, de dinheiro. Então essa codependência é muito ampla, né? Nós precisamos parar, né, de forma específica e procurar, né, definir algumas codependências que são resultado da orfandade. Baixa autoestima, desistência, querido. Isso é uma realidade na vida de quem sofre com esse espírito de orfandade, né? Eu sou frequentemente, né, bombardeado com essa ideia. Muitas vezes pensei em desistir, né? Esse pensamento parece que surge do nada, vem uma aflição, vem um sentimento de que não vai dar certo, as expectativas não são boas e parece que a solução é desistir. Dificuldade para se relacionar, isolamento, sensação de inutilidade. As pessoas que têm, né, a sua vida conectada com algum tipo de orfandade, seja ela por ausência dos pais ou dos genitores, elas sofrem com esse sentimento de inutilidade. Elas acham que elas não servem. Sentimento de incapacidade, que elas não vão conseguir realizar algo. Eu quero dizer uma coisa para você. A igreja, o reino de Deus, seria muito mais intenso, haveria muito mais pessoas servindo no ministério, né, fazendo a diferença nesse mundo, se fossem curadas desse espírito de orfandade, dessa realidade da orfandade, porque não mais se sentiriam inúteis e incapazes. Dificuldade para encontrar propósito para a sua vida, sentimento de vingança, sentimento de injustiça. Queridos, é muito real isso. Para uma pessoa que sofreu, né, com a orfandade ou sofre com a orfandade, parece que tudo ao seu redor vai caminhar para ser injusto.
você vai ter essa sensibilidade para encontrar injustiça nesse mundo. Por quê? Porque nós nos sentimos injustiçados pela realidade da orfandade. Dificuldade de submissão a lideranças e autoridades também é muito comum, é muito real, porque a primeira figura de autoridade e liderança na nossa vida são os pais. Uma vez que essa figura, né, de autoridade e liderança falhou, né, nos decepcionou, né, nós criamos então uma desconfiança, um sentimento de que não podemos mais confiar, né, em ninguém mais é realmente capaz de nos liderar, de nos orientar, de ser autoridade na nossa vida. E o último sentimento que eu quero citar aqui, embora existam outros mais, é o pensamento de que nós muitas vezes estamos sendo explorados. Parece que as pessoas se aproximam de nós só para tirar proveito de algo que nós temos ou somos ou fazemos, né? Amém, queridos? Então a maioria desses sentimentos já fizeram parte e alguns ainda fazem parte da minha vida, né? Estou aqui dando o meu testemunho pessoal de alguém que ficou órfão. Se nós descobrirmos e superarmos essa deficiência, essa influência maligna sobre a nossa vida, da orfandade, né, que o inimigo se aproveita para entrar e oprimir as nossas vidas, nós podemos proteger os nossos filhos, nós podemos proteger essa próxima geração, né? E caso isso não aconteça, se eu e você não descobrirmos e não superarmos a orfandade, talvez eu e você vamos passar alguns sentimentos e comportamentos de órfãos para os nossos filhos e para as futuras gerações, como se fosse algo bom, como se fosse algo a ser compartilhado, né? Isso porque nós não identificamos, não superamos, né? Então, naturalmente podemos passar adiante esses sentimentos e esse comportamento de órfão, e isso vai prejudicar essa futura geração, isso vai prejudicar os filhos, os netos e etc. Isso cria um ciclo de orfandade. Um pai órfão pode ter muitas dificuldades para se relacionar com o filho, né? E se esse filho receber, né, sentimentos, emoções, influência nas suas emoções de um pai órfão, provavelmente ele vai passar para os seus filhos e assim por diante. Isso pode virar uma maldição geracional com facilidade. E essa realidade natural, então, da orfandade pode produzir uma realidade espiritual. Isso talvez seja o assunto mais importante, o foco mais importante aqui. Eu já disse que Satanás sempre quis dividir gerações, sempre quis afastar pais dos filhos, filhos dos pais. Isso porque nós sempre projetamos em Deus a figura de pai. Deus é o nosso pai. E uma pessoa que foi traumatizada no relacionamento com pai e mãe pode ter muitas dificuldades para se relacionar com Deus como pai, como autoridade sobre a sua vida. Então isso, querido, a orfandade, o espírito de orfandade é resultado da ação demoníaca. É extremamente positivo para Satanás esse sentimento e esse comportamento, né? Veja que um filho, né, que é vulnerável emocionalmente, ele pode se transformar facilmente numa vítima das circunstâncias. Mas um filho que é protegido, que é cuidado, que é forte, que é fortalecido nas emoções, ele tem condições de se, né, proteger emocionalmente diante de uma dificuldade. Então, só isso já se torna realmente um objetivo para nós cuidarmos dessa área. Nós precisamos, então, descobrir, admitir, superar e cuidar para não deixar os nossos filhos viverem essa realidade da orfandade, porque, né, eles então vão ter condições de se defender contra o mal. Certamente quem experimentou o abandono ou a ausência dos pais terá maiores dificuldades para confiar em Deus. Então, destruir famílias naturais é o mesmo que destruir ou obstruir relacionamento das pessoas para com Deus. Eu vou ler para você dois textos, apenas dois textos, né, que mostram a ação do inimigo sobre essa questão da orfandade. Existem muitos outros, mas nós não vamos focar aqui apenas no problema. Eu quero que nós tenhamos um tempo para focar, né, naquilo que Deus quer fazer na vida dessa pessoa que passou pela orfandade ou se sente órfão. Atos 7,17 diz assim: ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito.
Então outro rei que nada sabia a respeito de José passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Um texto de Atos, trazendo a realidade lá da vida do povo de Israel no Egito, mostrando que a geração de Moisés foi um alvo de Satanás naquela época. Se levantou um rei, se levantou uma autoridade que obrigava os pais a abandonarem os seus filhos. Moisés estava entre essa geração de filhos que foi abandonado. Pela graça de Deus, pelo cuidado de Deus, pelos propósitos de Deus sobre a vida de Moisés, ele foi encontrado pela filha de Faraó e cuidado por ela, e se tornou posteriormente o libertador do povo de Israel do Egito. Mas eu queria que você entendesse que não é de hoje que Satanás trabalha para instalar esse espírito de orfandade na vida das pessoas. Então nós vemos aqui como Satanás trabalhou nesse momento, obrigando os pais a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Essa sobrevivência pode ser uma sobrevivência natural, física, mas também pode ser uma sobrevivência emocional ou espiritual. Mateus 4, versículo 6, é o momento em que Jesus está lá no deserto sendo tentado por Satanás. E uma das coisas que Satanás faz com Jesus é tentar questionar a paternidade e a filiação de Jesus para com Deus. Presta atenção no texto. Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Queria que você lesse esse texto, percebendo que Satanás ele não está fazendo apenas uma afirmação, ou ele não está apenas perguntando para Jesus, mas eu olho para esse texto e vejo Satanás falando sarcasticamente, dizendo para Jesus, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Num tom irônico, talvez ali, querendo criar essa dúvida no coração de Jesus, querendo separar então Jesus do Pai, fazer com que o coração de Jesus se afastasse do Pai, pensasse mal do Pai. É isso que muitas vezes Satanás tem feito comigo e com você, num contexto natural e num contexto espiritual. Esses são os dois textos que nós vamos compartilhar então para você perceber. Mas eu quero que você se intere mais sobre esse assunto, amém? Amém, queridos? Queria que você focasse agora naquilo que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida a respeito desse assunto. Deus quer restaurar essa filiação, amém? Deus quer ligar novamente pais e filhos e, de forma especial, Deus quer entrar nessa brecha que foi aberta na minha vida e na tua vida como pai. Nós precisamos ouvir algumas afirmações bíblicas que vão nos curar, que vão realmente nos tirar desse contexto de vítima do espírito de orfandade. E o primeiro texto que eu quero ler para você está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Diz assim, portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei e lhes serei pai. E vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém, queridos? Você recebe essa palavra de Deus para a tua vida? Deus está dizendo que Ele quer ser o meu pai, quer ser o teu pai. E Ele diz isso na sua palavra, lá em 2 Coríntios 6, versículo 17 e 18. Ainda em Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, a palavra diz assim, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, esse é o meu Filho amado em quem me agrado. Essa afirmação, essa realidade, essa experiência de ver os céus abertos, de uma voz ser ouvida, aconteceu mais de uma vez, queridos. Nós podemos ver na história de Jesus. E eu creio, queridos, Jesus era um filho muito bem resolvido. Talvez a razão de Deus, o Pai, ter se manifestado publicamente dessa maneira, nem tenha sido a necessidade de Jesus saber que ele era amado, que ele era filho, que dava alegria para o seu Pai. Mas eu creio que Deus fez isso, se manifestou publicamente para que eu e você pudéssemos entender que essa mensagem, essa voz vinda dos céus, não era apenas para Jesus, mas também é para mim e para você. Deus está dizendo nesse momento, filho, filha,
eu amo você, eu tenho prazer na tua vida, você é valioso. Eu fui, alguém que fiz todo o possível para que você não se tornasse órfão, mas se esse sentimento de orfandade existe nesse momento, você pode substituir, você pode abrir espaço no teu coração para que eu me torne o teu Pai, o teu Redentor, o teu Salvador. Amém, queridos? Então ouça essa voz. Ouça essa voz, esteja por um momento a sós com Deus para que Ele possa falar com você, que você é o filho amado, que você é a filha amada em quem Ele tem prazer, em quem Ele se agrada. O terceiro texto é Colossenses 1,13, e nesse texto diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E a pergunta que eu quero fazer para você é: para que ter um reino do Filho amado? É para que esse reino seja cheio de filhos e filhas amados. Então, esse reino do Filho amado, o reino que Jesus é reino para que eu e você façamos parte dele. Então, Deus tem um reino de filhos amados, amém? E eu e você precisamos fazer parte desse reino. Quero que você entenda também que a orfandade ela vai ser curada quando nós passarmos a desfrutar, desses cuidados do Pai perfeito. É a única maneira. Nós podemos buscar preencher esse vazio deixado pelos pais naturais em muitas coisas, mas a realidade é que essa orfandade é uma brecha no nosso coração e ela só passará ou só perderá os seus efeitos quando essa brecha, esse vazio for preenchido pelo Pai perfeito, pelo Deus presente na nossa vida, amém? Então não é automático, vai ser uma luta diária. Nós precisamos crer e depender dos cuidados desse Pai. Nós precisamos mudar os nossos hábitos. Nós talvez estamos vivendo condicionados à vida órfã, à vida sem a presença do Pai. Agora nós precisamos nos condicionar, viver crendo que nós estamos sendo cuidados, protegidos, abençoados pela presença de um Pai perfeito. Queria ler para você Salmos 27:10, que diz assim: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Salmo 68:5, Pai para os órfãos e defensor das viúvas é o Senhor Deus em sua santa habitação. Ainda em Isaías 49:15, diz assim: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. São textos tremendos, queridos, que realmente trazem consolo, refrigério, trazem cura, trazem realmente esse preenchimento para o nosso vazio. Deus está se dirigindo pessoalmente para mim e para você, dizendo que Ele não nos abandonará, que ainda que uma mãe possa se esquecer do filho que ainda mama, Ele jamais se esquecerá. Ele está dizendo para mim e para você que Ele se coloca nessa condição de pai para os órfãos. Amém? Creia nisso, querido. Abrace essa fé, essa realidade e pare de sofrer sob opressão do espírito de orfandade. Deus está querendo proteger o relacionamento familiar, queridos. Eu queria que você entendesse que é por isso que a igreja é importante nesse mundo, porque nós temos um papel a desenvolver a respeito das famílias. Quando uma família é restaurada, quando um casamento é restaurado, quando pais se aproximam novamente dos filhos, quando filhos se aproximam novamente dos pais, Satanás perde, Satanás é frustrado, seus planos são lançados por terra. Os planos de Satanás em destruir as famílias é justamente isso: quebrar relacionamentos de paternidade e filiação e, consequentemente, atingir Deus, porque uma pessoa que sofre sobre esse espírito de orfandade vai ter dificuldades para se relacionar com Deus. Então, sobre mim e sobre você existe uma incumbência de cuidarmos, de fazermos o nosso melhor para com as nossas famílias e, na medida do possível, abençoar as outras famílias que nos cercam. Amém? Colossenses 3:20 diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. Embora pareça ser apenas um conselho rotineiro que para pais e filhos, eu creio que esses ensinos, eles realmente têm esse foco, esse objetivo de proteger o relacionamento entre pais e filhos. Se pais fizerem os seus papéis, se filhos fizerem os seus papéis, então a paternidade e a filiação vai estar protegida. E eu queria já ir finalizando essa mensagem,
Queria que você estivesse atento agora àquilo que nós vamos falar, né? Se você identificou os sintomas de orfandade na sua vida, se você se identificou com alguma dessas realidades, desses sentimentos, pensamentos, atitudes que nós citamos aqui, se você entendeu, né, a intenção do inimigo em relação às famílias, em relação a pais e filhos, eu queria que você fechasse os teus olhos aí, que você pudesse meditar, que você então pudesse ser convencido pelo Espírito Santo de que o que nós precisamos é de um pai e que há um candidato para essa vaga, queridos. Não é uma pessoa, não é uma circunstância que vai resolver o nosso problema, é alguém sobrenatural. Ele é real, Ele é presente, Ele é verdadeiro, Ele é genuíno, Ele está aqui comigo e Ele está aí com você. Se você se identificou então com essa realidade, saiba que você precisa de um bom pai e isso é possível, amém? Decida acreditar que Ele não falha, que Ele não deixará você sozinho. Peço para você, querido, se você não fez ainda, aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador. Entregue-se a Ele, renda-se a Ele, ore aí onde você está, declarando que a partir de hoje a sua vida não vai ser mais da mesma maneira, que você quer andar nos caminhos do Senhor, que você quer ter Ele sobre sua vida como Pai presente, poderoso e suficiente para curar, para salvar, para libertar, para dirigir os teus passos. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nesse momento e clamamos, Espírito Santo, Pai, ministra as nossas vidas, nos convence da verdade, da justiça, do juízo, nos convence, Senhor, dessa realidade, se ela for, ó Pai, presente nas nossas vidas. Nós clamamos, ó Deus, que o Senhor entre agora com providência, Senhor, que a Tua presença inunde o nosso coração, que esse vazio da nossa alma, esse vazio existencial, Pai, esses pensamentos de desistência, esses pensamentos de fracasso, esse pensamento, Senhor, de incapacidade, esse pensamento de solidão, de isolamento, esse pensamento, Senhor, que muitas vezes, Senhor, nos faz buscar a aprovação das pessoas ao nosso redor, que nos faz codependentes, Senhor, que nos faz sofrer, que nesse momento o Senhor preencha as nossas vidas, que nós sejamos, Pai, realmente, Senhor, Pai, invadidos por uma alegria sobrenatural, Senhor, pela felicidade real, que é ter um Pai nas nossas vidas, que ter alguém que se importe conosco, que se importa tanto a ponto de enviar o Seu Filho perfeito para morrer no nosso lugar. Não existe ninguém que nos ame mais do que o Senhor, e é isso que nós precisamos. Crer e confiar e depender do Senhor para ser curado dessa raiz de orfandade, para ser curado da opressão desse espírito de orfandade, para ser realmente preenchidos, Pai, desfrutar da vida que o Senhor tem, dos propósitos do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus, eu oro e abençoo, Pai, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, cada família, eu profetizo sobre essa família que essa família não será mais a mesma, que essa família será cercada de cuidado. Pai, que o entendimento, Senhor, será no nome de Jesus enriquecido de cada um, que eles procurarão, Senhor, saber mais sobre o Senhor como Pai de suas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, estou muito feliz por estar mais uma vez com você. Se for necessário, ouça mais uma vez. Se você puder, né, procure conhecer mais sobre isso, né, e não viva sobre essa opressão, não viva sobre essa circunstância de ser um órfão, tendo um Pai vivo, presente e real, que é Deus. Amém? Deus abençoe tua vida poderosamente e, se Deus quiser, nos encontramos no próximo domingo de forma presencial. Amém, querido? Então não se preocupe, se você faz parte do grupo de risco, se por algum motivo você não vai poder estar presente conosco, nós vamos fazer o possível para transmitir essa mensagem, para de alguma forma trazer a palavra de Deus para dentro da tua casa. Mas enquanto isso, ore, fique firme no propósito, que nós estamos animados para esse retorno, para essa volta. Amém? Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima.